Entrevista com Gabriel Amaral, vice-prefeito do município de Ariquemes, período 2020-2024. Também ex-secretário de Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Isso. Ok. Eu queria que o senhor começasse falando da sua chegada em Ariquemes, como sua família veio para cá, qual foi Certo. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade aí de poder falar um pouco da minha história, falar do nosso trabalho hoje à frente, ajudando a prefeita Carla Redano, estando à frente do município de Ariquemes, e para mim é uma satisfação muito grande receber vocês. Bom, a minha história ela se confunde muito com a história de muitos pioneiros, né, que vieram para Ariquemes, vieram para o estado de Rondônia, e muitos desses pioneiros advindos da região sul, né, do país. Sou gaúcho, sou natural de Guaíba, do Rio Grande do Sul, é um município que fica praticamente a 30 quilômetros de Porto Alegre. E sou filho de Adroildo Alves da Rosa e Eva Maria Amaral da Rosa. Sou o filho mais velho, né, tendo mais duas irmãs. Nós viemos para Rondônia na década de 90. Eu, mais precisamente, vim no ano de 1996, através do meu pai, né, que nos trouxe para o estado de Rondônia. Meu pai, na época, ele trabalhava para uma empresa chamada Hickman, uma indústria de beneficiamento de madeiras muito grande no Rio Grande do Sul, muito conhecida por exportar esquadrilhas, portais, portas de estilo colonial para a Europa. E nessa época de conhecimento de todos que Rondônia, né, o estado de Rondônia é um estado pujante no que se trata a extração da madeira, beneficiamento da madeira, né, comércio, enfim, durante boa parte da nossa história do estado de Rondônia, a madeira teve um papel fundamental. E Ariquemes não foi diferente, né? Que Ariquemes, nós tivemos Ariquemes mesmo, era uma cidade cercada por serrarias, grandes serrarias, que ofertavam serviço, mão de obra, né? E muitas pessoas viveram desse ramo. E o meu pai, ele veio com a condição para o estado de Rondônia de trabalhar para essa empresa, uma vez que ela montou uma sede aqui, uma filial, né, melhor dizendo, e essa filial tinha como responsabilidade selecionar as melhores madeiras, mandar para o Rio Grande do Sul, onde essa madeira ela era totalmente beneficiada e exportada para a Europa. Então, nós viemos nesse momento, né? Meu pai veio a primeira vez no ano de 1986, depois retornou em 1994, né? Ainda já a trabalho da Hickman, e no ano de 1996 foi quando nós viemos, ele trouxe a minhas irmãs e minha mãe, e aí sim nós fixamos residência em Ariquemes. Na época eu tinha 12 anos de idade, era adolescente, né? Uhum. Então, o senhor terminou a sua formação aqui em Ariquemes? Aqui em Ariquemes, exatamente. Eu concluí o ensino médio, né, e me profissionalizei aqui no estado de Rondônia, assim como minhas irmãs também. Então, eu digo assim que, muito embora eu seja natural do Rio Grande do Sul, mas hoje meu coração é muito mais rondoniense, né? A gente aprendeu a ter um amor, um carinho por esse estado muito grande, uma vez que a gente entende que é um estado que, apesar de ser novo, ele ainda oferta grandes oportunidades para muitas pessoas, né? Uhum. Bom, nós vamos focar essa entrevista mais na questão social, né? Hoje, como é que o município está lidando com a questão da população de rua? Então, nós temos uma problemática muito grande, né? Infelizmente, eu acho que boa parte das cidades brasileiras acaba sofrendo com a situação desse público, né? Situação de rua, e Ariquemes não é diferente disso. E nós percebemos de uns tempos para cá, houve um agravamento dessa situação, com a inclusão de mais um tipo de público de rua, que não tão somente sejam eles dependentes químicos, né, alguns transeuntes, né, advindos inclusive de outros estados, mas agravou-se a situação com os imigrantes. Então hoje nós percebemos que há uma grande quantidade de pessoas advindas da Venezuela, do Haiti, né, e pessoas que às vezes eles acabam se colocando nessa condição de morador de rua, de pedintes, e isso é uma problemática muito grande para nós, principalmente para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Entretanto, é um público que vem sendo acompanhado pelo CREAS. O CREAS é um departamento dentro das políticas de assistência social, responsável pela violação de direitos, uma vez que a pessoa está numa condição, né, que não seja digna, que não seja dentro dos conformes da sua normalidade. O CREAS, o Centro de Referência Especializado, ele atua nessa parte.
Atua de que forma? Fazendo abordagem, buscando criar um elo de ligação com esses moradores e reestabelecê-los ao seu vínculo familiar, que é a principal meta, e também conduzi-los, se assim for, né, de sua livre e espontânea vontade, a um tratamento adequado, quando é o caso do uso de drogas. E eu digo que, apesar de que nós tivemos aí em tempos passados uma demanda bem maior, hoje a gente já consegue vislumbrar bons frutos desse trabalho que o CREAS vem fazendo. Até porque o município recentemente celebrou uma parceria com uma empresa, né, de uma instituição chamada ADRA. Essa empresa ela reforça ainda mais as abordagens sociais, criando esse vínculo com esses moradores e buscando direcionar cada um para o seio da sua família. Como eu disse anteriormente, 80% desses moradores de rua que estão hoje no município de Ariquemes são pessoas que são de fora. Como eu digo, são advindos de outros países, refugiados, são pessoas que vêm de outros estados e até de outros municípios dentro do próprio estado de Rondônia. Então é um trabalho minucioso, é um trabalho a longo prazo, mas que nós já vimos observando já bons efeitos, até em virtude dessa parceria com essa instituição, que eles estão na rua 24 horas fazendo esse acolhimento, trabalhando inclusive em consenso com a rede, né, de proteção e garantias de direito, que é o Conselho Tutelar, também os órgãos, né, a saúde do município, também trabalhando muito com a classe empresarial, porque de certa forma os comerciantes às vezes acabam tendo um certo prejuízo, né, com essas pessoas que acabam ficando na porta de comércio, às vezes pedindo esmola. Então a gente vê que já tem surtido efeito essas abordagens no município de Ariquemes. Dentro dessa população de rua, nós temos os casos de drogadicção, mas a drogadicção também afeta pessoas que ainda estão inseridas nos seus contextos familiares, né? Sim. sim. O que o município hoje, né, o que a máquina municipal hoje tem conseguido fazer nessa questão da drogadicção? É uma problemática de saúde pública, né, que nós enfrentamos, como eu digo, ainda que não seja tão intensa quanto nos grandes centros, como, por exemplo, São Paulo, que se tornou um problema sério, né, Cracolândia. O que nós não queremos é que isso venha a se tornar uma prática comum em todo o território nacional. Então, as políticas públicas voltadas para isso, de municípios, ainda que a Ariquemes seja o município o terceiro maior município, né, do estado de Rondônia, nós caminhamos assim no sentido de ter essa preocupação. Hoje nós temos assim um braço forte que é o terceiro setor. O terceiro setor ele acaba ajudando muito o poder público, uma vez que é uma atribuição do poder público, a gente sabe que é um problema de saúde pública, mas é uma demanda muito grande, às vezes, para nós conseguirmos lidar com isso sozinho. Então nós temos hoje várias instituições do município que trabalham em parceria com a própria secretaria, com a rede, como eu falei, que é uma rede, né? Não é só um órgão isolado, é a somatória de esforços de vários órgãos que ajudam a tirar essas pessoas dessa situação. E eu destaco nessa rede toda o trabalho muito importante das igrejas. Aqui nós temos diversas igrejas que são entidades sérias, inclusive uma delas tem uma clínica, né, terapêutica que tem um histórico já na cidade, uma tradição, e nós temos aí uma grande frequência, né, de pessoas que são destinadas a essas clínicas que recebem não só o tratamento adequado, né, de drogadição, desintoxicação, mas também o trabalho espiritual, porque entendemos que as duas coisas, quando são unidas, elas tendem a ter um resultado muito mais satisfatório. Em Ariquemes se percebe uma diversidade, né, bem grande de denominações religiosas. O senhor acha que essa diversidade ela favorece essa interação com a máquina pública no sentido de que fica mais fácil para a pessoa assistida, no caso, né, ela encontrar um caminho de fé que responda às subjetividades dela? Com certeza, sem sombra de dúvida, Ariquemes hoje é uma cidade que tem um público evangélico muito expressivo, né? Aqui nós estávamos comentando, inclusive, nós temos uma rua aqui que é bem peculiar, é considerada a Rua das Igrejas, né? Então são várias denominações ladeadas umas a outra. E isso é muito bom porque as igrejas, inclusive em época de pandemia, eu digo para vocês que o papel das instituições religiosas foi de extrema relevância no contexto social geral, porque são entidades que sempre trabalharam com acolhimento, né? E muitas delas, além da parte espiritual, como eu falei aqui, elas também possuem núcleos socioassistenciais que ofertam serviços de psicologia, né? Ofertam serviços de acolhimento no sentido de
às vezes social mesmo, de conseguir uma cesta básica, de ver a necessidade da pessoa e poder atender ali uma situação emergencial que a pessoa esteja passando. Então, as instituições religiosas, elas são um braço forte do município, em qualquer município, e qualquer gestor que consiga entender a dimensão dessa importância, ele vai trabalhar lado a lado com as instituições religiosas. E eu destaco todas elas. A Igreja Católica faz um excelente trabalho, inclusive nas comunidades mais carentes, né, do bairro. Nós temos aqui várias paróquias que fazem trabalhos sociais, trabalho de inclusão, trabalhos de saúde coordenados, inclusive, e até em parceria com o próprio município. Nós temos diversas ações em que a secretaria une forças junto às denominações e fazem ações, mutirões de exames preventivos, por exemplo, colocando os dispositivos da Secretaria de Assistência Social para a população, como Cadastro Único, Bolsa Família. Então essa união ela é muito importante e as igrejas nesse contexto de desenvolvimento social, num aspecto mais macro, elas têm uma importância muito relevante. Os espíritas também, que me parece sempre ser bem estruturado o trabalho. Também. Inclusive, né, nós temos hoje, são 13 entidades parceiras do município, que são as conhecidas OSCs, organizações, né, terceiro setor, que, como eu disse aqui, elas ajudam o município nessas políticas públicas de acolhimento e assistência. Nós temos entidades de baixa, média e alta complexidade. Dentro da alta complexidade, que, como eu falei, ela envolve violação de direitos, né, e são casos, muitos deles, inclusive, judicializados, nós temos, por exemplo, a instituição, o Lar do Idoso, que trabalha com o acolhimento dos idosos, né? Os idosos também nos preocupam porque, por sua vez, nós observamos que houve também um aumento de idosos em situação de rua e quando nós percebemos isso, nós tentamos fazer essa aproximação, primeiro de tudo, tentar restabelecer o vínculo núcleo familiar. Só que muitas famílias, às vezes, acabam não querendo, né, o convívio. E aí nós contamos muito com essas entidades. O Lar do Idoso é uma instituição muito séria, coordenada pelo Centro Espírita, que faz esse trabalho de acolhimento há muitos anos no município de Ariquemes. E muito nos alegra porque é uma entidade que, além de receber esses repasses do município, mas a forma como essas pessoas são tratadas é uma forma muito humana e muito séria. Então, inclusive, eu parabenizo as entidades. Nós temos também, não só com os idosos, né? Nós temos com as crianças. Nós temos o Lar São Francisco de Assis, que são crianças que foram abandonadas, crianças que passaram por um processo ali às vezes, de violação dos seus direitos, e aí a justiça determina que essas crianças sejam acompanhadas, que recebam todo um acolhimento, né, até se decidir o seu destino. Também uma entidade do terceiro setor, parceira do município, que tem feito um grande trabalho. Hoje lá são mais de 30 crianças que estão sendo acolhidas e crianças que recebem todo tipo de assistência psicossocial, tem toda uma equipe técnica envolvida para garantir o melhor, né, e o mínimo de impacto possível emocional na vida dessas crianças também. Nós falávamos ainda há pouco do desenho urbanístico, né, de Ariquemes. Tem uma parte tradicional, os setores 1 a 6, na verdade, né? São os mais tradicionais, depois vieram as expansões, etc. Hoje, esse desenho urbanístico, ele admite a acomodação de uma população de baixa renda? Ou essa população, a tendência ela é sendo expulsa para a periferia cada vez mais? Eu acredito que admite, né? Porque Ariquemes ela tem sido uma região com crescimento exponencial no sentido de urbanística, né? Nós temos, por exemplo, foi feito aí um convênio com a Caixa Econômica. Hoje nós temos um bairro chamado Zona Sul, né? Um bairro ao sul mesmo da região de Ariquemes, que comporta várias famílias, né? São mais de 150 residências ali, que foi feito na época ali, a Caixa Econômica veio, né, fez um convênio com o município, inclusive essas famílias, essas pessoas de baixa renda passaram por uma triagem. A Secretaria de Assistência Social, ela teve nesse contexto um papel muito importante, porque é uma entidade que ela consegue fazer esse monitoramento, essa aferição de famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidade extrema, e ali conseguimos contemplar boa parte das famílias em situação
de necessidade. Mas, assim, Ariquemes é uma cidade que oferta, sim, áreas ainda que são possíveis se fazer através de um planejamento minucioso, evidentemente, né, de desenvolvimento urbano, mas que possibilita uma expansão para garantir às famílias que precisam, né, em parceria sempre com as entidades financeiras, algo que produza uma perspectiva, né, para essa população. Eu não creio que Ariquemes nos próximos anos venha a ser uma cidade de um crescimento desordenado. Até porque avançamos muito nesse quesito, né? Hoje os novos bairros que estão surgindo, mesmo em áreas mais periféricas, já vêm com a estrutura totalmente diferenciada, já vem já com essa preocupação com a drenagem, com o escoamento da água, até pensando num contexto de sanidade mesmo, né? De saúde pública. Antigamente não se tinha tanto, talvez até por falta de mecanismos, às vezes, essa preocupação em prover um bairro, uma localidade, uma comunidade, digamos assim, os requisitos mínimos para o convívio social, infraestrutura mínima, né? Apenas, né, abria-se as ruas e isso ia sendo feito aos poucos, com o tempo. Hoje não, hoje existem políticas e até os próprios órgãos de controle são muito rígidos nisso. O município, quando ele libera uma área para que ela seja povoada, existe todo um rito administrativo, uma série de exigências, uma série de trâmites que devem ser colocados em prática. E entre eles está a drenagem, está a questão sanitária, a questão de iluminação, a questão da pavimentação. Então isso tem sido olhado com muito mais assim, rigor. Então eu acredito que Ariquemes hoje tem sim condições de sediar novos bairros com uma estrutura totalmente diferenciada do que há décadas atrás nós tínhamos aqui, né? Hoje, qual é a política municipal para a geração de empregos? Nós temos, através da Secretaria, por exemplo, né, um trabalho que é feito com as oficinas e, recentemente, nós estabelecemos parceria com o Senai. Levamos, inclusive, agora há pouco tempo atrás, em questão de 3 meses atrás, um curso para o Distrito Bom Futuro. O Distrito Bom Futuro hoje é um dos distritos, né, uma localidade pertencente ao município de Ariquemes, que tem um impacto na economia muito grande. É a extração mineral que traz para o município uma geração de emprego e renda aqui, né, e fomenta toda essa máquina, né? Então nós levamos para lá um curso em parceria com o Senai, curso de agente administrativo, teve uma adesão muito boa e constantemente a Secretaria tem feito essas parcerias com várias instituições profissionalizantes para levar as pessoas à condição de que elas se tornem protagonistas de sua própria história. O que nós percebemos de maneira geral é que existem muitas oportunidades, né? O que nos falta às vezes é essa capacitação. Mas o município de Ariquemes tem disponibilizado, inclusive hoje nós temos mais de 80 jovens em idade ali entre 14, 16, 17 anos que estão trabalhando como menores aprendizes dentro da administração pública. Nós temos jovens trabalhando na prefeitura, nós temos jovens trabalhando nas mais variadas secretarias, ou seja, é a iniciação profissional daquele jovem que às vezes está ali terminando o seu ensino médio, já começa a vislumbrar uma profissão, um mercado de trabalho. Esse jovem em contato com algum trabalho específico que ele vem exercer, isso possibilita ele projetar já uma profissão. E muitos desses jovens que até passam por situação de aprendizes, eles acabam sendo contratados pela própria administração e servindo ali na parte administrativa, continuando como um servidor. Então eu acho que o município tem realmente tido essa preocupação e não só isso, como a própria classe empresarial de Ariquemes, ela sente essa necessidade e constantemente a gente se junta para debater políticas que venham a contemplar a capacitação. Não há que se falar tanto assim em indústrias, né? Ariquemes, eu acho que o que nós precisamos explorar em Ariquemes, e é o que tem sido feito aqui, são mais oportunidades voltadas para o agronegócio. Vou citar um exemplo aqui, nós tivemos um curso de operador de máquina, de colheitadeira, melhor dizendo, que foi um sucesso. Um curso esse em parceria com a AsproSoja, feito entre o município de Ariquemes e a associação, que possibilitou 15 vagas para operador de colheitadeira. Um operador de colheitadeira hoje, ele não ganha menos de R$7 mil. Até porque uma colheitadeira, hoje, a mais barata, eu creio que deva passar da casa dos 5 milhões.
E nenhum empresário, nenhum grande produtor, ele vai colocar uma máquina dessa na mão de uma pessoa inexperiente. Então, foi um curso que assim que abriu as vagas, ele se esgotou rapidamente, não por menos. Né? Vemos o grande potencial do agro no nosso estado e as pessoas a gente tem buscado levar isso junto à prefeitura, fazendo essa parceria com a classe empresarial, com instituições, né, que representam o agro, para possibilitar os jovens, as pessoas se profissionalizarem. Então isso tem sido feito e, como eu falei, não só cursos profissionalizantes, mas oficinas também. Dentro desse contexto, nós vemos que alguns cursos técnicos, por sua vez, eles chegam às vezes a ter um resultado muito mais satisfatório a curto prazo do que um nível superior. Não que um curso de nível superior ele seja ruim, nós temos excelentes cursos e que geram de fato um retorno muito significativo para a sociedade. Mas o curso técnico hoje, o engajamento no mercado de trabalho, ele se dá de forma muito mais rápida. Eu vou citar um exemplo, um eletricista de alta tensão, um operador de máquina pesada, uma costureira especialista em alta costura. Então são cursos que não são de níveis superiores, né? Mas para o nosso contexto aqui regional, operador de drone também, eu participei de uma palestra incrível, né? Falando sobre essa nova tecnologia voltada para o agro. E a vasta gama de oportunidades que estão sendo ofertadas com a tecnologia aliada ao agronegócio. Então isso tem possibilitado a muitos jovens ter o acesso. E isso a gente tem buscado entender, somar esforços e proporcionar aqui em Ariquemes. O que nós queremos é uma cidade que seja, que garanta, né, essa possibilidade de uma inclusão no mercado de trabalho e o mínimo de ociosidade possível, principalmente para os nossos jovens. Dentro dessa perspectiva do agronegócio, como o senhor vê que se agrega aí a ideia também da agroindustrialização, para que os produtos não saiam in natura, né? Nós temos hoje, é interessante, né? Porque Ariquemes é uma cidade que incentiva muito a agricultura familiar, né? E a gente entende até que a agricultura familiar ela tem um papel muito expressivo na economia do município. É lógico que nós temos aí uma grande cadeia, né? Nós temos o grande produtor, o pecuarista, o agrônomo, né? Aquela pessoa que as pessoas que geralmente mexem com a soja. A soja ela tem ganhado um espaço muito grande no município, inclusive 20% hoje de toda a soja produzida no estado de Rondônia está concentrada na região do Vale do Javari. Mas o pequeno agricultor ele tem tido o seu papel fundamental, né? Hoje são 112 agroindústrias no município. Nós tivemos uma impulsão muito grande dessas agroindústrias na época da gestão do nosso atual senador Confúcio Moura, né, que sempre foi um homem muito visionário, e eu tive a oportunidade de visitar várias agroindústrias, então você vê ali a oportunidade do engajamento da família na produção, né, de produtos que possam agregar valor e possam gerar renda. Além de que a agroindústria, a agricultura familiar de maneira geral, ela tem se mostrado com impacto muito significativo na nossa economia. Nós temos agroindústrias que trabalham com queijo, com bolachas, com iogurte e produtos que são conhecidos hoje a nível nacional. Inclusive nós temos o selo municipal de inspeção municipal, nós temos um programa da Prefeitura Municipal de Ariquemes que faz com que essa agricultura familiar, essa produção que é feita nas agroindústrias, elas possam serem compradas pelo município com um valor muito satisfatório, agregando assim, né, valor ao produto, e esse produto chegue na mesa de diversas pessoas, inclusive em situação de vulnerabilidade social. Nós temos o banco de alimentos, que tem vários produtores cadastrados, então eles conseguem ofertar o seu produto com um preço muito bom, né, sem depreciar a obra das suas mãos, do seu trabalho, e que lá na ponta vai beneficiar uma família que precisa. Então é um incentivo, né? É algo que a administração pública ela entendeu como sendo importante, incentivar. Inclusive, através do Senar, existe uma parceria por intermédio da Secretaria de Agricultura que leva assistência técnica para o pequeno produtor, porque antigamente o produtor ele se via muito perdido
em virtude de, às vezes, não entender muito bem de termos de aferições técnicas e, às vezes, comprometer toda a sua produção. Né? Antigamente as coisas eram muito feitas na base do empirismo. Hoje o que prevalece é o estudo técnico, científico. Então, através do Senar, a Secretaria de Agricultura ela tem ido junto aos produtores, tem feito essa aproximação, diversos cursos, palestras de orientação para nortear as ações dos produtores, e isso tem sido satisfatório. Tem aumentado a produção, através do selo PROVE do município tem atestado com todas as exigências sanitárias o produto, e esse produto está sendo comercializado, não só na região, na cidade, nos mercados você vê produto, mas também indo para fora, sendo exportado e ganhando notoriedade. Né? Alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Eu só gostaria de agradecer e dizer assim, que Ariquemes é um município hoje que é muito pujante, né? Muito acolhedor, um município que tem assim, um histórico de muita luta, né? Desde 1977, quando foi constituído o município de Ariquemes. Aqui existe o sangue e o suor de muitos trabalhadores, muitas pessoas que vieram para cá com um grande desafio de construir suas vidas, de fazer desse município um município forte, reconhecido no estado como sendo uma economia pujante. E assim o é. Hoje nós nos envaidecemos por ter aí a maior feira, né, agropecuária, a maior festa de peão da região norte. Isso agrega muito para o município, é sempre aguardado com muita expectativa, e a gente vê realmente o município de Ariquemes cada vez mais sendo visto com bons olhos lá fora. Nós temos o nosso pescado que tem ido para a Europa, né, e somos envaidecidos por isso, porque temos uma grande produção de tambaqui, exportamos tambaqui. Nós temos, como eu falei, as nossas riquezas minerais. O Distrito Bom Futuro, que foi o maior garimpo, já é de céu aberto, né, aqui na região norte também, assim como Serra Pelada também. Mas tivemos e ainda temos grandes riquezas naquele lugar que fomentam e geram a nossa economia. Nós temos a nossa pecuária, que é muito pujante, muito boa, com grandes incentivos. Nós temos os pequenos produtores, pequenos agricultores, nós temos os comerciantes. Então é uma cidade boa para se viver, uma cidade que oferta grandes oportunidades. E o nosso desafio continua sendo o mesmo, né, como gestores, aí, hoje ajudando à frente do município, a fazer com que as políticas públicas continuem sendo desenvolvidas sempre com um olhar coletivista, ofertando à nossa população o melhor, buscando ofertar o melhor na qualidade de vida, nos serviços públicos que são ofertados e no desenvolvimento de maneira plena.